Olá, seja bem-vindo a mais um Neuropod. Hoje a gente vai falar de educação do futuro e os desafios da IA. Ninguém melhor para falar com a gente sobre o Cirlon Diniz, que é um docente do IFG, doutor em engenharia elétrica e mestre em engenharia elétrica e da computação. Eu até tinha brincado com ele, falei assim, são tantas formações, tantas linhas de pesquisa que eu nem consigo falar. Eu vou deixar você para falar um pouquinho disso, para a gente poder falar um pouquinho aí dessa diferença de educação do futuro e educação para o futuro, que eu acho que a gente precisa entrar nesse mérito aí. Uhum. Não, a minha formação você já falou, eu na verdade, quando ainda jovem, eu pensava muito em trabalhar na área mercado. Minha mãe foi professora por um espaço de tempo, e aí ela falou que professor não dava dinheiro. Que a gente está num país que tudo é normal, numa sociedade, tudo, professor não dava dinheiro, então que eu tinha que fazer outra coisa. E aí eu fui para a computação. Mas sempre o pezinho lá na educação. Mas antes da computação, como é que eu me tornei professor? Eu me lembro que no terceiro ano de ensino médio, assim, a grande maioria da turma ficou de recuperação em física, se não me falha a memória, e matemática. E naquela ocasião eu fiquei indignado, falei, como é que esses caras não aprendem? E eu falei para eles, se vocês me pagarem, eu dou aula para vocês, antes da recuperação. E era um valor simbólico, como se fosse R$50 hoje, não sei, no colégio estadual. Falei, só que com uma coisa, eu só aceito receber de quem for aprovado. E aí a turma topou e eu dei aula para a turma e assim, acho que tive uma, duas reprovações, o resto tudo conseguiram, o professor depois... E ali eu já estava estragado naquele tempo. Eu já tinha passado em concurso naquela época, mas eu não tinha me graduado. Aí eu fui para a computação. E aí fica assim, né? Eu fui para a computação, fui para o mercado e antes de eu terminar a computação, me convidaram para dar aula no ensino técnico. Eu fui. E dali já me convidaram para uma universidade. E eu fui. Então eu dou aula na graduação já desde praticamente do ano que formei. Então eu me formei em 96... Então, desde 96, vai fazer 30 anos de educação e no ensino superior. Ou seja, sua mãe não queria que você ficasse na área da educação, mas a educação te puxava e você sempre estava ali desde... Tanto que eu fui para o mercado, fiquei no mercado um tempão, quando eu me vi eu já estava na educação, gestão educacional, e aí eu vim para a rede privada, quando eu estava para a rede pública, quando eu voltei, né, quando eu estava fazendo 40 anos, porque aí eu acho que o mercado já fica muito cruel, mas eu tive meu tempo, já fui servidor público da prefeitura, passei no concurso, passei no estado, passei no Serviço Federal 2 vezes em primeiro lugar, e acho que passei uma ou outra que não deu para ser chamado, mas é isso. Aí eu até anotei aqui que você tem projetos na melhoria na qualidade da educação, justamente porque você pensa nessa educação, e eu também sou uma curiosa e uma insatisfeita com a educação, porque eu acho que a gente precisa melhorar muito, tem muito que caminhar, e por isso que eu fico procurando pessoas que são competentes para a gente poder conversar sobre essa educação para o futuro e a educação do futuro, porque existe uma diferença aí. Sim, a falta de investimento na educação, a falta de, talvez nem investimento, porque a gente até tem um certo investimento no Brasil, porque está previsto em lei, mal distribuído, mas temos. Mas quando comparado a países mais desenvolvidos, é muito pouco investimento. A falta de valorização do profissional da educação e tudo isso provoca a falta de percepção do que é qualidade na educação. Sim. Então, até conversamos, eu repito, eu falei com um colega uma vez, ele estava pautando a qualidade da educação na possibilidade, por exemplo, de não deixar o aluno avançar de série. Então, quer dizer que sua qualidade é pautada na reprovação do estudante. Então, assim, pensar na qualidade, na verdade, é você criar um mecanismo que te permita medir, entender o cenário, criar, assim como você faz nas empresas, como você faz nos negócios, você não fabrica um celular, um computador sem pesquisa, sem investimento, sem controle de adequação do que se espera. Isso é qualidade, é você ler
um processo, entender como ele está, entender onde quer levar e trabalhar os mecanismos necessários para chegar lá. As estratégias. As estratégias. Dentro da educação, por exemplo, a gente poderia falar, se quiser falar, a gente poderia pensar em Piaget, é muito bonito, eu tenho meu respeito, não, vamos deixar só na questão cognitiva, nós vamos fazer atividades para que o aluno desenvolva essas habilidades. Eu acho isso bonito. É muito questionado por muitos e amado por tantos. Por outro lado, a gente pode pensar em Skinner, né? Pensar no behaviorismo. Então, no Skinner, a gente pode falar no reforço. Isso tem funcionado muito, porque é reforço. Isso, a meu ver, funciona muito bem para treinamento, para adestramento até. Mas para quem precisa criar ser pensante, a educação, no meu entendimento, ela precisa ser um pouco mais vigotskiana. E dentro desse conceito de entender onde está, onde você quer levar, nesse processo, você tem que implementar qualidade do ponto de vista processual mesmo, assim como tem vários programas de qualidade da própria ISO, da própria Six Sigma. Então é possível entender um cenário e trabalhar para que você tenha menos evasão, para que você tenha o que é difícil falar, mas pela retenção de conteúdo a curto e a médio prazo, que é o que a gente chama de aprendizado. Essas coisas, elas são, as medidas delas, elas são muito tradicionais e pouco refletidas de uma maneira geral. Isso, eu estou até anotando para eu não esquecer, que eu vejo muito a educação precisa muito, quando eu vou também para o lado de Piaget, de Vallon, de outros profissionais aí, eu olho com muito zelo para isso, sei que eles tiveram grandes ganhos, mas a gente precisa muito olhar para a neurociência, que é também uma aprendizagem baseada em evidência. Sim. Então eu acho que a qualidade da educação também fica ali envolvida com o que é mesmo evidente diante da construção de uma aprendizagem no cérebro, como que a gente vai fazer com que essa aprendizagem se estabeleça, se solidifique, né? Então acho que é bem por aí, não é? E acaba que quando a gente fala dessa qualidade, dessa metrificação, né? Seria isso. Então as escolas não têm muito isso, né? E aí vamos lá, exatamente, mas aí a gente fala a questão da neurociência, que ela consegue ter uma visão até um pouco holística sobre algum ponto e etc. E o próprio Piaget e tudo. Só que a questão é que quando a gente coloca isso em prática, você já percebeu que a gente sabe o que pode ser aplicado, mas na realidade um professor com uma turma grande, ele não consegue aplicar. Às vezes ele não tem a formação necessária para fazer isso. Então, a gente tem sim conhecimento para fazer muita coisa, mas na verdade, na hora de sistematizar isso, na hora de formar, a gente peca na avaliação, mas a gente peca principalmente na construção do ser. Porque necessariamente, hoje a gente vê a sociedade que nós vivemos, nós temos pessoas que têm uma certa formação, mas é uma ignorância cultural sem tamanho. E o ser não é um engenheiro que consegue fazer um bom projeto. É um engenheiro que consiga fazer um bom projeto, que pense no meio ambiente, nas pessoas, num acessibilidade, num conjunto de aspectos que uma formação, e aí volto lá, a gente falou dos pensadores, quando você aplica tudo isso e o conhecimento é só aquele conhecimento formal que se obtém para falar assim, eu consegui ser aprovado nisso, com essa nota, eu sou bom. E ignora um monte de outros aspectos, você não formou um ser. Você formou, muitas das vezes eu falo, um técnico bem formado. Essa formação mais humana, né, que está faltando, esse ser, formação do ser alguém, ser empático, olhar o outro, saber, entender a necessidade do outro, ter uma formação... Mas vamos pensar agora, falando de futuro, né? O ChatGPT hoje, colocando o ChatGPT, mas poderia falar de outras LLMs, mas porque é mais comum, ela consegue responder e criar perguntas e criar um monte de coisa superior a qualquer medíocre, o ser humano médio hoje. E nem é um algoritmo que eu considero, é um algoritmo eficiente, mas não inteligente, porque ele trabalha com uma força bruta tremenda do ponto de vista de inteligência. Esse algoritmo, ele suplanta um ser humano médio. Há muito tempo, as máquinas suplantam o ser humano médio. O que vai ser feito desse ser humano médio a longo prazo?
Boa pergunta. O que vai ser feito? E o que vai ser feito daquele profissional muito especialista também? Porque se ele é muito especialista, eu consigo também hoje criar modelos computacionais que façam boa parte do trabalho dele. Uhum. Mas se eu coloco essa IA para fazer isso, quem vai ser base para o futuro nisso tudo? Silon, eu olho... Pode concluir. Pode, por favor, pode perguntar. Eu olho para a educação e vejo isso mesmo, sabe? Eu falo assim, não tem como a gente competir com as máquinas. Com a IA, não tem como, isso já é uma realidade, ficar batendo o pé da birra em cima daquilo que não tem volta. Então eu olho para isso e olho muito o que eu tenho que fazer com a educação agora, porque eu trabalho com crianças, o que eu tenho que formar com essas crianças agora para que elas... e tenham acesso ao mundo, e um mundo que vai ser tecnológico, eu não sei quais serão as profissões que virão no futuro, mas que seja uma necessidade. Aí eu olho para as crianças e vejo que eu preciso trabalhar uma formação mais humana, e eu insisto nessa humanização dessa formação. Aí eu trabalho criatividade, eu trabalho a empatia, eu trabalho inovações, que são pensamentos críticos envolvidos com essas habilidades interpessoais, né? Essa inteligência emocional. Então eu foco muito nisso formar também. Ser, né? Isso, que é formar o ser. Formar ser para quê? Porque daqui que você falou, a máquina, ela chegou. Sim. A tecnologia chegou. O que vai ser das pessoas no futuro? Você já se perguntou? E nos anos 2000, tinha um evento em Goiânia que chamava Pensar 21. Durante o Pensar 21, eu dei uma palestra sobre um trabalho que eu estava fazendo da construção de um sistema tutor inteligente. Que era um sistema tutor que ele assumia, está na pauta sobre ser reativo, etc., a gente fala disso, ele assumia... O computador, ele assumia o papel do professor para ensinar, fazendo a transposição didática de conteúdo. Naquela ocasião, eu dei uma palestra, tinha muita gente da educação, e eles começaram a me questionar como que ia ficar essa questão interpessoal, porque estava substituindo o professor pela máquina. Socialização. Exatamente, a gente não tem a questão o interesse de substituir, eu falei, né? Mas eu falei, não, mas o projeto Meu Futuro é fazer uma parte desse trabalho onde, quando o estudante tiver dificuldade, o sistema vai falar para ele, olha, o Marcelo já passou por problemas semelhantes a isso, conversa com o Marcelo, ele vai abrir um bate-papo com o Marcelo. E aí a pessoa lá da plateia falou assim, olha, aí sim, pelo menos está criando uma interação. Aí eu completei, falei, só que o Marcelo também não existe. Aí a personalização. Não é a personalização, o Marcelo também é um bot, ele é um robô. E aí, assim, parte ficou pasma, mas isso já acontece hoje. Sim! Eu falei disso há 25 anos. Então, assim, eu volto. E aí, naquela ocasião, o pessoal perguntou, e o que vai ser do profissional do futuro? Então, sempre que eu falava de IA e mostrava coisa que está acontecendo hoje, já há 20 anos, aí o que vai ser? Eu falei, gente, o que vai ser eu não sei, o sistema vai se adaptar, eu sempre acredito nisso. Também. Mas se a gente observar que na época da Revolução Industrial as pessoas trabalhavam 18 horas por dia, 16 horas por dia, e hoje trabalham 8 horas por dia, e vários países já estão diminuindo a carga horária de trabalho. Então, assim, no futuro, nós vamos ter máquinas que trabalham para a gente. Então, vai sobrar tempo para nós. Só que, culturalmente, nós não sabemos viver sem trabalhar. Eu me culpo cada dia que eu tenho que tirar uma folga. Então, aí entra a formação que a gente está falando. Do ser. Do ser. Porque você vai ter que ser. E ser não é só trabalho. Ser é autoconhecimento, ser é se encontrar no mundo, é saber se relacionar. Gostar de coisas de arte. Sim. Você conseguir ser você durante todo um dia, talvez pintando um quadro, ser você aprendendo violão, ser você fazendo coisas que completam a alma e não só a questão de sobrevivência. Porque essa questão de mercado que não é isso, é porque nós desenvolvemos em época de muita dificuldade. O ser humano ele não chegou aqui de maneira fácil. Se você pegar o colono de 50, 60 anos, era na enxada. Hoje, você compra uma máquina por um custo muito baixo que faz o trabalho de vários. Então, assim, esse indivíduo, ele não sabe parar. Sim. E esse do futuro vai ser o quê? O depressivo? Sim, ou com problema? Tal como sou? Com pânico. Com pânico, entendeu? Quando, assim, você quer fazer alguma coisa e não precisa. E aí é a hora que você tem que entender que não basta saber, tem que ser. E aí a educação, ela tem que, aí falando da educação para o futuro, é quando você consegue formar uma pessoa e falar, olha, você tem que ser bom
mas talvez lá no futuro você não vá ser tão útil, mas você talvez não seja tão útil da perspectiva de produção, mas da perspectiva de ser. Sim. Você continua sendo um ser especial, continua. Então, a perspectiva de ser precisa ser formada. Sim. E a educação, de uma maneira geral, ela é nessa formação de fazer e não de ser. Não sei se você concorda comigo. Concordo, completamente. Eu concordo demais. E é isso que eu trabalho lá na escola constantemente. Quando eu levo as crianças para a sala maker, eu observo quem está tendo o trabalho ali, quem está sendo mais desenvolto na questão da liderança, quem sabe ter um relacionamento interpessoal, porque precisa trabalhar em grupo. Então, eu observo a criatividade, a horta, quem entende de sustentabilidade. Então, mexer mesmo na terra, ter essa questão empática de produzir para doar. Então tem tudo isso, então a gente procura trabalhar outras habilidades que não é só essa construção da disciplina, de fazer e tirar nota, então a gente procura isso sim, é formar o ser. Isso é formar o ser, só que aí é até interessante, meu marido fala assim, Ana, você tem muitas ideias, mas você precisa dar uma freada, porque às vezes as pessoas não acompanham dessa forma, porque muitas vezes eu tenho certeza que você vai conversar isso com algumas pessoas, elas não compreendem, falam, opa, não, mas peraí, eu tenho que tirar boas notas, você tem sim que tirar boas notas, a gente estava conversando até disso hoje, falando até com relação ao seu filho, porque seu filho é excelente, não é aquele menino que eu precisei de avançar, não é aquele menino que só tira 10, mas é um menino que tem um linguajar diferente, que pensa diferente. Esses dias eu estava conversando com ele sobre os judeus, e ele me falou que ele viu um vídeo e ele falou, tia, eu chorei o tempo inteiro, porque é muito triste o que eles viram. Então, um menino de 5º ano, que vai fazer 10 anos e que já tem essa vivência, eu acredito que eu tenho um pinguinho de responsabilidade nessa formação dele aí. Apesar de sua família ser, para mim, excelente, mas a formação da gente pegar, tá ali junto, porque tá com a gente desde o grupo de 4 anos, mas de ter esse olhar sensível, de olhar para o outro e saber reconhecer o quão triste foi a vida do judeu ou de qualquer pessoa que passe por ele, né? Então isso é a formação do ser, eu fico muito feliz. E eu sou grato por tudo, por ter essa percepção de quem o meu filho é na escola, porque nem sempre é compreendido, porque possivelmente por ser o que ele não é compreendido por muitos da educação tradicional, porque possivelmente ele se posiciona. Sim. Sim. Então, quando ele posiciona, o posicionamento dele, para quem não está preparado para responder, pode parecer afronta, quando na verdade é um espaço para o diálogo. Sim. Então, essa questão de você ter seu filho, então, assim, tá lá, ficou, vai sair, vem aqui para outra, porque a gente conhece, porque confia, senão não estaria. E, assim, vários aspectos, eu deixo ele amadurecer. O próprio, a história do judeu foi que você está falando de tudo, acho que foi uma piada, que aprende na internet, veio e replicou, não sei onde, e ele falou uma piada perto de mim sobre isso. Eu falei, meu filho, vamos pensar sobre isso? E aí sentamos assistindo um filme, chorou copiosamente. Falei, então é isso, e um filme documentário, embasado em fatos reais. Então eu acho assim, eu tive o privilégio de ter uma família, mas talvez por conta da realidade não era o privilégio que talvez o Augusto tenha, e não sei se, e muitos não têm. E num mundo hoje tão maniqueísta que a gente vive, bom ou mal, é tão difícil, né, formar o filho para ser mais empático e tudo, porque também me preocupa no futuro. Mas é o que eu falei para ele hoje quando eu deixei na escola. Eu falei, meu filho, vai lá, seja ético, seja bom com seus amigos, e o mundo te recompensa. Sim, de uma forma ou de outra. Porque pode não ser financeiro, dentro dessa perspectiva. Sim. Mas se for de ser... Não costuma dar errado. Entendeu? Se for de ser, já tá bom. Isso. Se for de ser, ele já vai conseguir fazer alguma ação. Mas eu tô falando do meu filho, mas enfim, tem tanta coisa pra gente falar. Não, mas é importante. E acaba que quando a gente fala de storytelling, as pessoas também se engajam bastante quando a gente fala de histórias mesmo que a gente vivenciou e dessa importância de ter esse olhar mesmo sensível, de instruir as crianças para essa sensibilidade. Mas
Porque isso tudo tem a ver com a educação para o futuro. Então, se eu olho para a educação agora e falo assim, então, o que você pensa da educação hoje, do futuro? Uma educação do futuro. Eu preciso trabalhar a criatividade, eu preciso ter, sim, uma lousa digital, até a minha lousa está sem funcionar, mas eu tinha uma lousa digital, mas todas as salas têm projetor, isso é uma educação do futuro. Por quê? Porque as crianças hoje são diferentes. O tempo de atenção dela é menor, o engajamento é outro, eu preciso ter cuidado com esse modelo de sala de aula. Mas aí, pensando nessa educação hoje, que é uma educação que eu já estou do futuro, mas a educação para o futuro é essa educação do ser, onde eu preciso trabalhar as habilidades sociais, eu preciso trabalhar a inteligência emocional, aí é esse olhar. Então, eu preciso engajar tudo, né? Preciso ter esse cuidado de olhar para essa criança que já é o futuro, né? E trazer essas questões do ser, porque eu assisti até uma palestra há um tempo atrás e ele falou assim que uma tecnologia que chegou na casa dele, que deixou ele bastante assustado na época, a mãe dele levava o dia inteiro para lavar roupa. O dia que chegou uma máquina de lavar roupa e ela só colocou lá e apertou os botões e foi tudo muito rápido, ele ficou impressionado, e é justamente isso. Por quê? E sobrou tempo para ela. E o que ela ia fazer durante esse tempo? Porque a gente não está acostumado a ter tempo sobrando. A gente nem sabe o que fazer com ele. Não sabe o que fazer com ele. Quando você está na praia, que você tem o tempo para descansar, você está procurando seu computador, você está procurando uma rede social, porque você tem que estar movimentando o tempo inteiro. O seu ser, ele virou o seu trabalho, a sua perspectiva profissional, e o seu ser, mas ele está ali dentro. Sim. Ele, assim, todo mundo é. Alguns vão morrer sem saber quem era. Estava falando da educação. Eu sempre via falar de países que são líderes em educação e inovação. E eu ficava curioso, porque a gente vive aqui no Brasil e eu nunca tive essa curiosidade eu não consegui nem conhecer o Brasil ainda, né? Eu me lembro até do Suassuna, quando fala dessas coisas que ele criticava. Mas eu tinha vontade de saber o que países como a Finlândia faz de diferente. Eu queria ir. Aí eu falei assim, eu quero saber o que a Finlândia faz de diferente na educação. Eu queria até ir. Porque, assim, é primeiro mundo. A Finlândia, na década de 70, um pouquinho antes, era pobre. Hoje é um dos pontos de inovação. E aí eu vou pegar esse link para falar do ser e, junto com isso, falar da educação do futuro. E aí, para a gente pensar. Mas eu fui presenteado, teve uma seleção para participar de um projeto liderado pela Finlândia, e era um projeto internacional, onde no meu grupo eu tinha estudantes do Brasil, do Chile e Finlândia. Então eu tinha esses no meu grupo. E era presencial. A pandemia que, inclusive, que tolheu esse projeto, nós tivemos que terminar um pouco antes, há 5 anos, e nós tivemos todo o treinamento com os professores da Finlândia. E aí eu me questionava isso. Então eu fui, e assim, eu já tinha essa curiosidade. E aí eles começaram a dar o treinamento pra gente. E durante as aulas, etc., eu falava assim, gente, eles não fazem diferente do que a gente faz. O que eles conseguem? Só que depois de um tempo, aí eu fui conversar, claro que o curso foi todo em inglês, e eu conversando com a mentora nossa, e aí ela me falou uma coisa muito, muito real, né? Ela falou assim, aqui no Brasil, vocês são muito afetivos, muito carinhosos, é gostoso de chegar, mas vocês são superficiais. Você, no seu trabalho, você não sabe o que sua colega está passando do lado. Você não sabe se o pai da outra está em estado terminal. Você não sabe se a mulher está no dia dela de ter mais paciência. Lá, nós temos um tempo para a gente ser. Lá a gente tem um tempo que a gente vai lanchar todo mundo junto e a gente se respeita, a gente se conhece. A gente entende o que o outro está passando e a gente se ajuda. E aí eu comecei a pensar, e eu comecei a observar as aulas dela. Então ela criava dinâmicas onde a gente se abria. Excelente. Então, o ensino mesmo... Era o mesmo. Não foge tanto. Não estou falando que seja simples, eles têm. Só que eles tinham dinâmicas onde eu me aproximava e ia descobrindo pessoas e descobrindo meu colega. De repente, não era só um treinamento. Nós estávamos juntos, pensando, desenvolvendo e sendo. E aí eu comecei a me questionar quantas vezes meus alunos sumiam
E o professor de graduação, sumiu. Eu nem perguntava para o colega se tinha notícia. Uhum. E quantas vezes já aconteceu com a gente? Fala assim, olha, fulano infelizmente tirou a vida. Você fala, nossa, você poderia ter feito ajudado. Alguma coisa. Você não fez nada. Por quê? Porque é nosso, é da nossa cultura. Mas isso não pode ser de um mestre. Sim. Isso não pode ser de um professor. Sim. Então o professor ele tem que ter essa percepção do aluno. Esse aluno tem esse perfil, esse aluno tem esse eu posso fazer. Infelizmente, volto, na nossa questão de valorização da educação, a gente não tem nem turma e nem professor, quantidade de alunos suficiente para a gente trabalhar isso na maioria das vezes, e nem turma, além de formação. Uhum. Então, e aí vem de encontro a essa formação, aí eu me apaixonei mais ainda, porque aí eu li mais. Então eles têm essa questão de ser, não é só de construir conhecimento, mas é de construir ser e conhecimento junto. Isso tem um resultado muito bacana. Você está experimentando isso em várias ações. Quanto mais você fizer, mais você vai entender que tem corpo. É uma pena que os pais, às vezes, mandem os filhos para a escola querendo que a gente seja o agente transformador que ele não foi. Sim. Que a família não foi, que é uma família não estruturada, às vezes, lamento, mas que eles também não param para conversar, para se entender. Uhum. E quer que a gente resolva tudo. Mas a gente sabe que a gente não vai resolver, porque a gente é só professor. Sim. Mas se a gente puder ser mestre... É bem isso, sabe? Eu fiquei, essa semana mesmo, semana passada, o Wilton esteve lá na escola filmando alguns pais. Eu ia até te chamar para poder participar, você sempre está corrido, buscando. Eu falei, não vou atrapalhar, deixa. Mas a gente fez um filminho de pais dando depoimento sobre a escola, o que acha da escola, por que está lá, já tem tanto tempo e tal. E o Wilton, a gente selecionou 10 pessoas. E aí, depois, no final, o Wilton falou, eu não sabia o que eles falavam, eles ficavam no cantinho lá junto com o Wilton filmando e tal. E no final ele falou assim, Ana, sabe o que ficou da escola? Resuma a escola em uma palavra: acolhimento. Aí eu olhei para aquilo e falei assim, gente, isso é formação do ser. Porque se eu sei acolher, eu sei olhar para aquele ser, eu sei olhar para aquela família que está trazendo aquela criança, para a necessidade daquela criança. E aí eu até comentei com a Yara, que é a diretora, né? Falei assim, a gente fica pulando de cabeça para baixo, dando estrelinha, inventando coisas novas, aulas diferentes, que o PEC é uma inovação só a gente que trabalha, né? E enquanto que, na verdade, o que pega mesmo é isso, é essa essência humana mesmo. É o ser. Então, assim, eu achei isso brilhante. Claro que isso tudo faz parte. A gente precisa, sim, trazer a criatividade, trazer inovação, trazer raciocínio crítico, pensamento crítico, trazer raciocínio, atenção, outras coisas. Precisa estar engajado. Mas se não tiver o ser, se não tiver o acolhimento, não tiver cai acolhimento, por terra. Não tiver... Porque, assim... A gente não tem a pretensão de falar que é uma família. Que família é uma coisa muito específica, muito característica. E às vezes a escola, a gente nem quer que seja família, dependendo do perfil de família que tem. Exato. Então nós só precisamos ser uma escola que entende, que acolhe, que ensina a questionar. Sim. Então, assim, hoje... Autoreflexão. Hoje tem, assim, não gosto de entrar nesse método, mas tem muita gente que acha que escola, que é muito firme, muito autoritária, é a solução. Olha, no geral, as pessoas elas têm que ter liberdade para pensar, para questionar, para poder evoluir, para poder... aquele clichê de sair da caixinha, né? Que, na verdade, é ver o que os outros não viram. E não é sendo obrigado a fazer sempre a mesma coisa que você vai conseguir ver além do que foi ensinado, e aí volto. E aí quem vai ser você quando as máquinas estiverem substituindo? E é isso, porque quando a gente fala aqui, ó, da educação do futuro, os desafios da IA, quando você pega esse tema, você vai falar assim, nossa, o Cirlon vai vir cheio de inovações, robô na sala de aula substituindo professor, e menino sem saber quem que obedece, aquela situação toda. E a gente tá chegando na essência do ser humano. Olha, tanto que isso é filosófico até, né? Isso é muito, e até a Lúcia Helena Galvão, a filósofa, não sei se você conhece, mas ela fala muito disso, ela fala que as crianças, principalmente em fase pré-escolar, tem muito de perguntar o que você vai ser quando crescer. Isso é muito forte, porque, na verdade, ser quando crescer é um projeto de vida. Eu quero ser médico, eu quero ser advogado, isso é projeto de vida. Mas ser é essência.
essência é eu quero ser uma pessoa melhor para o mundo, eu quero ser uma pessoa que ajuda na construção de pessoas melhores, né? Essa é a essência. Então, ser é essa essência mesmo. Então, assim, é muito interessante quando a gente fala de futuro, de educação, de IA, e volta para dentro da gente mesmo, na construção do ser. O que é possível hoje com IA? É possível fazer coisas que o professor às vezes não consegue. Vamos agora, lembra daquela história de que você falou que o Augusto tem um perfil, o outro tem, e você precisa entender, e a gente tem turma grande, nem sempre a gente entende. Sim. Então, é possível, e é possível não, eu já construí isso também, IA, é possível construir sistema tutor, onde pode ser lúdico, pode ser com texto, onde o estudante vai sentar no computador e ele vai respondendo questões, lendo texto, assistindo vídeo. E durante esse processo, aí entra a personalização de conteúdo. O professor, ele tem que olhar para uma turma heterogênea de 30 alunos, ele tem que tentar entender as diferenças e fazer o que, se não me falha a memória, um autor francês, Chevalard, fala, transposição didática de conteúdo, que é conseguir adequar o conteúdo de acordo com as habilidades e capacidades cognitivas. Bom, pensando nisso, essa tarefa para o professor ela é muito árdua, principalmente quando você tem um prazo curto ali, por mais que você fale, e a questão familiar. Então, com IA, é possível você criar um sistema tutor que você fala assim, eu quero ensinar determinado conteúdo, leva para o computador. O computador ele vai fazer o quê? À medida que o estudante vai trabalhando, o computador é capaz de entender e dando mais desafios de acordo com a necessidade, com a resolução. Ele entende qual que é a dificuldade do aluno, ele vê quanto tempo o aluno demorou para responder, um conjunto de variáveis, você consegue colocar para uma rede neural, por exemplo, e ela cria um perfil de estudante. E aí, dentro desse perfil de estudante, o tutor pode guiar o estudante nessa transposição didática de conteúdo, que é o trabalho que o professor faz. E na Finlândia tem isso também já. Né? Não, aqui no Brasil a gente já fez. Então você cria um sistema tutor inteligente que faz... Mas então o objetivo é substituir o professor? Não, é apoiar. Sim. Porque, na verdade, se o professor não consegue entender qual é o perfil do aluno, se você tiver uma inteligência artificial que consiga ajudar nessa identificação e gerar relatórios, gráficos, que você consiga entender seu aluno, para fazer a transposição didática de conteúdo e atingir, isso é educação do futuro. Sim. É quando você traz a tecnologia para esse ponto. Tá? Então, assim, tem vários aspectos. Por exemplo, celular na escola.